Perante o Eterno, mais que um canal no YouTube. Um canal de bênçãos. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Que Deus abençoe cada um de vocês que estejam nos acompanhando. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade. Estamos avançando, estamos no capítulo 22, não é isso, Nádia? É isso aí. Oi, gente, boa noite. Só um minutinho que eu só tenho um toque. Eu preciso arrumar minha... Olha só. Ó, ao vivo. Escreve aí, se a sua esposa é assim também, ela tem toque. Eu vou fazer um negócio pior agora. Olha, o que eu vou fazer? Pronto. Eu mudei de câmera, agora a planta não aparece. Boa noite, um feliz sábado. Espero que vocês estejam bem, em paz e com saúde. Que bom estar aqui. Semana corridíssima, cheia de coisas para fazer. Um calor. Eu não sei se da onde você está. Aí é onde está muito quente, igual aqui, quase 40 graus. Sol para cada um também. Um sol para né? cada um, muito calor, muita correria. Mas aqui estamos, né? Mais um sábado chegou, mais uma live também. E que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui, continuando aí com o capítulo 22 do livro Mente, Caráter e Personalidade, a Escola e o Professor. É isso aí. Tema muito atual, embora que o que nós vamos estudar foi escrito há muitos anos, mas trazendo aqui, vamos atualizar os textos, né? Vamos fazer aquela atualização, dar um F5 e atualizar os textos. Na realidade, a gente vai olhar o texto e trazer ele para hoje, só isso, né? Porque parece que foi escrito ontem. Pois é, então, a gente vai dar só... na verdade não precisa nem atualizar, ele já está bem atualizado. Maravilha, e se você não se inscreveu no nosso canal ainda, por favor, se inscreva e esteja sempre conosco, já deixe o seu like, aproveite que a live está começando agora e você já indica aí, já manda para outras pessoas. Aqui no nosso canal nós temos vídeos, vários vídeos com estudos bíblicos, inclusive... estaremos aí, teremos o quê? E tem uma novidade chegando. Exatamente, aí no mês de dia 3 de outubro Fala inicia... um pouquinho dessa novidade, o que tem aí de tão bacana, é muito espetacular, é exatamente. Muito especial, eu diria. São vídeos, audiobooks, na realidade você vai poder acompanhar tanto a escrita, no própria tela, uma mão se escrevendo como se fosse a do próprio Jesus e a voz dele falando, como se fosse a própria pessoa de Jesus. São 21 dias que estarão sendo colocados 21 estudos bíblicos e você vai poder mandar para várias pessoas. Então, isso é importante, ajude, acompanhe também, e isso tudo para nossa edificação espiritual. É isso? Você está aqui pela primeira vez, se você anda e de repente se depara com pessoas aqui falando de um tema ou falando alguma coisa, pega a fala pela metade, vai lá, todas as lives, todas as sextas-feiras, 19 horas, nós estamos dando todo o livro Mente, Caráter e Personalidade, tópico a tópico, tá? Então as lives ficam gravadas e é uma continuação. Então a gente está lendo o livro, a live fica lá, então volta lá um pouquinho para pegar, porque é uma continuação. E nessa continuação nós trazemos sempre convidados bem especiais aqui com a gente, né? Nossa, nem fale. E a de hoje, eu vou falar um negócio pra você. Foi difícil. Hoje tem uma história bem interessante também, né? Olha, foi difícil trazer essa Quem é então, essa convidada. Por quê?
Antes de mostrá-la, além de ser muito especial a história dela conosco, com a minha família, com a família do Marcelo e tudo mais, vocês vão entender já já, ela não tem tempo. A agenda dela é muito lotada, porque além de ser professora, ou eu acredito que muito antes dela ser professora, ela tem um trabalho de ministério muito especial dentro da Igreja Adventista. Então ela está sempre em semanas de evangelismo, ela está sempre pregando, o esposo cantando, então ela está sempre... E canta muito também, ela prega muito, hein? É um casal e ela é muito ativa em tudo que ela faz. Então, assim, eu sou suspeita a falar, eu a chamo de professora, já já vocês vão saber por quê. Mas quem está aqui com a gente hoje é a professora Isabela. Boa noite, professora. Conseguimos pegar, não pegamos ela pelo cabelo, pegamos pelo pé, pegamos de todo jeito. Venha, já faz tempo. Ainda bem que não foi pelo cabelo, né, amiga? Se pega pelo cabelo, arranca tudo. Cabelo falso, pensa. Não ia dar certo. Boa. Então eu peguei mesmo pelo calcanhar. Falei, volta aqui, pode vir aqui que tem uma data aqui. E quando eu liguei pra ela, ela falou, nossa, eu tô com o calendário aberto. Eu falei, então vamos marcar já. Deu muito certo. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Satisfação enorme, suspeita a falar. Não adianta nem eu ficar falando, ela já sabe de tudo isso, né? Então não é só porque tá aqui na frente da câmera, não. A nossa história é muito especial. Seja muito bem-vinda, viu? De coração. Verdade, obrigada, muito obrigada. Nervosa, que você não tem noção, a mão tá pingando aqui assim, ó. Tanto nervoso, mas Deus é conosco, daqui a pouco passa esse nervoso. Boa noite a todos. Eu mandei para o link para vários amigos, não sei se eles entraram, se vão assistir depois, então a todos que acessarem aí, que Deus abençoe vocês, que seja uma bênção para a vida de cada um, assim como tem sido uma bênção para nós, todas as sextas-feiras, acompanhar o canal Perante o Eterno. Amém. Maravilha. E Isabela não tá sozinha, né? Não, Isabela, ele achou que ia ficar de fora ele dessa, achou né? que não ele ia achou aparecer. Que não ia ter nem uma pontinha aqui, mas pode aparecer. O maridão também, dela tá ali. O esposo dela, o Anderson. De vez em quando, ele coloca ali no ele coloca chat, ali né? no chat irmão branco. Isso, ele me chama de irmão branco. Esse é meu irmão negro, o meu irmão preto. E aí, irmão branco, tudo bem? É meu irmão lindo. Vem mais pra cá, Anderson, dá uma boa noite pra gente também. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. É uma satisfação enorme estar nessa live com vocês. Toda sexta-feira a gente tem assistido, é uma bênção. Com certeza vocês serão abençoados hoje também. Com certeza. Gente, antes de mais nada, eu vou ler aqui o comentário que é sobre o que você falou. Não deu nem tempo de eu arrumar mas aqui depois ainda. Você coloca, mas é importantíssimo isso. Tá o bom. Daniel Ribas, ele disse, boa noite, sou deficiente visual e tenho total interesse em audiobooks, por favor, como conseguir? Olha aí. Tá, então muito especial, já abri. Daniel Ribas. Daniel, por favor, deixa o seu contato com a gente, tá? Exato. Põe o seu, ou eu vou colocar o nosso número aqui, ou você entra em contato aqui pelo canal mesmo, tem o e-mail, tem o nosso contato, a gente vai fazer um contato com você. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez, como que você descobriu o canal, se você é convidado aqui da professora Isabela, ou do Marcelo, ou coloca pra gente aqui como você conheceu a gente. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que você vai gostar muito, 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 tá? Tem muitas outras coisas lá também. Tem tá? bastante, já tem bastante audiobook aqui também. Tem bastante audiobook lá. E, seguinte, professora Isabela, eu queria perguntar, quem é a professora Isabela? Depois que ela apresentar para todos, eu vou dizer quem ela é. Quem me conhece, né? A negra mais linda desse mundo. É isso aí. A melhor professora de ensino religioso do planeta. Não é? Porque os filhos de Deus têm que ser assim, perfeitos, não é mesmo? Mas a professora Isabela é Isabela. Eu tenho 49 anos, em janeiro. Estou muito animada por isso. Dá uns 20 anos, mais ou menos, que eu sou professora, eu acho. Não consegui fazer as contas direitinho. Sou casada com esse homem lindo há 18 anos. Olha aí. O que mais? O que mais que eu tenho que falar nessa hora? Eu tô tão nervosa. Olha pra mão aqui, assim, ó. Anderson, dá uma toalha pra ela, se caso. É bem isso. E casada, missionária, né? Então, assim, a gente falou aqui da tua atuação à frente, né, do ministério.
Então, se fala um pouquinho, além da sua rotina de professora, a gente não precisa, né, esmiuçar muito não, que ela vai falar aqui nos textos. 18 anos de sala de aula, né, teve uma saída, depois ela voltou, mas é uma pessoa que ela está muito forte, à frente da família dela, uma filha muito cuidadosa, muito presente na vida do pai, na vida da mãe, né, na vida das irmãs. Então, assim, as sobrinhas que ela, né, ama e que ela... Então, assim, fala um pouquinho dessa tua vida missionária, enquanto missionária, tanto à frente da igreja, como assim, como filha, como esposa. Tá, então vamos lá. Como missionária, eu prego já há bastante tempo, graças a Deus. Você comentou que pode ter sido antes de eu começar a ser professora. Sim, foi antes de ser professora. Deus me chamou para esse ministério. Eu creio que é um ministério, ele me deu um homem que canta, então, assim, o Senhor Deus completou o nosso ministério. Eu tenho as minhas 2 sobrinhas, como você citou aí agora, que é assim, nossa, é minha bênção, eu não tenho filhos, então elas são as minhas filhas, pregam junto comigo também. Agora, no primeiro sábado de outubro, nós vamos pregar lá na igreja de Jardim Germânia. Elas pregam comigo, é uma bênção, uma bênção. Então, assim, eu tenho um ministério super completo, graças a Deus. Né? O Anderson está aqui, o meu ponto está aqui falando, não esquece do Missão Jeová. Nós temos um grupo missionário chamado Missão Jovac. O que seria? Nós somos missionários, o Jovac significa jovens, claro, uma pessoa super jovem, super claro, jovem. Uhum. Super jovem, jovens agindo para Cristo. Então, nós fazemos trabalhos em igrejas, quando somos convidados, lógico, quando todo mundo tem agenda, né, porque nós somos em 6 pessoas, 6, nada mais, 7 pessoas. Nós somos em 7 pessoas e às vezes as agendas não batem, então a gente não consegue fechar com todas as igrejas que nos convidam. Nós somos em 4 pregadores, assim, não, são 5 pregadores, 5. A Rosana, eu, Guilherme, o Wesley e a Tati. O Anderson, ele fala que não é pregador, então nem vou falar, porque ele vai dizer, eu não sou pregador. Mas ele prega também. Quando precisa, ele prega também. E aí nós levamos essa mensagem. Fazemos o Missão Jeová, que não vai só nas igrejas, a gente faz assim, em asilos, em orfanatos. Esse ano a gente não conseguiu agenda para fazer em asilos e orfanatos, porque a agenda estava muito lotada. Mas é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Como filha, agora eu comecei a falar, agora eu não deixo mais vocês falarem, então agora faz assim, igual na sala de aula, assim, ó, pede licença para falar, assim, que a gente deixa. É isso, bem isso. Professor, deixa eu aproveitar. Professora, você falou que o Anderson canta. Anderson, você pode cantar uma música no final? Ela faz isso. Essas coisas eu tenho que deixar da surpresa. Não é pra falar, ele vai lá se preparar. Não pode. Mas aí pega. Mas aí tem que ser sem o playback, né? Senão o YouTube corta, né? Senão o YouTube corta. Pronto. Ele já tá pegando uma ali que o YouTube não vai cortar. Que legal. Gente, isso não foi combinado, tá? Pra quem tá assistindo, essa parte não foi combinada. Muito legal. Como filha, eu sou apaixonada pelos meus pais, porque meus pais são apaixonados por mim, sempre fizeram tudo por mim, então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é retribuir enquanto eu tenho vida e tenho saúde, né? A Nádia comentou aí que eu fiquei um tempo fora da sala de aula. 2019, meu pai sofreu um acidente, em dezembro de 2019. A minha irmã trabalha, paga escola para as 2 meninas, e eu não tenho filho, então sentei com o Anderson, um bom marido, e disse para ele, olha, você vai ter que comandar a casa aí, por um tempo, porque eu vou pedir as contas. E eu pedi as contas na Paulista Sul, 23 anos de trabalho, 23 anos de Paulista Sul, eu pedi as contas para cuidar do meu pai, mas não me arrependo um minuto, um segundo disso, foi uma bênção, ele precisava, minha mãe precisava desse apoio, dessa força, então eu parei mesmo para ajudá-los. O ano passado, no meio do ano passado, Deus mandou a associação me chamar de volta, eu não tenho dúvida de que foi Deus que mandou, eu não precisei ir lá pedir, aí, graças a Deus, fui chamada e estou agora na escola do Pirajussara, como eu fiz a propaganda lá no vídeo da propaganda, né, eu estava na sala de aula naquele dia, esperando os alunos entrarem, eu falei, agora eu vou aproveitar e vou fazer o vídeo, aí fiz o vídeo lá na sala de aula, e assim, amo ser professora, gosto,
Mas o que eu mais gosto mesmo é quando meus alunos precisam de mim, quando eles me pedem, professora, eu preciso de oração, me pedem conselho, aí, nossa, aí eu vejo assim que realmente Deus me chamou para isso, sabe? É maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Me chama no WhatsApp, todos eles têm meu número do WhatsApp, todos, sem exceção. Eu passo meu número do WhatsApp porque eu sou a professora para o momento que eles precisarem de oração. Então, na hora que eles precisam, eu estou aqui. A gente acorda de madrugadas, às vezes, com ligações. Professora, está acontecendo um problema agora. Gente, o cachorro da vizinha está latindo. Não sei se vocês conseguem ouvir isso. Não é aqui em casa, eu não tenho cachorro. Então, assim, aí eles ligam, se precisar ligar de madrugada, ligam de madrugada, a gente senta na cama, a gente ora com a pessoa, eu e o Anderson. Então, assim, para mim, isso é ministério, isso é lindo. Aí eu acho que eu falei tudo. Como esposa, eu sou a melhor esposa que meu marido podia ter. A mais humilde também. A mais humilde. Fala aí, Preta, eu não sou a melhor esposa, fala aí. Perfeita! Não apareceu você. Aí viu? Quando a gente, acho que eu falei tudo. Falou, eu acho que quando a gente fala em missão, a gente vai muito mais além, né? Então, o tema aqui é de escola e o professor, e a gente está falando de professores missionários. A gente está falando de uma coisa muito séria e que impacta muito. Por que eu vou falar isso antes da gente entrar para a gente orar? Eu queria falar já de cara isso, para que você preste muita atenção do impacto que tem se você tem a oportunidade de ter uma professora cristã e que se preocupa com a família do seu filho, da sua filha, valorize isso com muita força, porque isso é raro. Além de ser raro, é quase que primordial hoje termos professores missionários. Por que eu digo isso? A professora Isabela entrou na nossa vida, como vocês sabem, eu e o Marcelo temos nosso segundo casamento, esse é o nosso segundo casamento. Ele tem os 4 filhos, né? Os 4 do primeiro casamento, e eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, que é a Karina e o Gabriel. A Karina hoje com 31 anos e o Gabriel com 24 completos. A Karina, aos 11 anos, ela entrou no colégio adventista. Foi o meu primeiro contato direto com a escola adventista. Eu era católica, e o que me encantava, a minha necessidade, a minha preocupação foi quando ela foi para o 5º ano, de colocar numa escola com princípios, uma escola onde ela pudesse dar continuidade vendo em casa, através da minha religião. E o que me chamava a atenção era exatamente a aula de religião que a Karina tinha com a professora Isabela. E ela chegava em casa com aqueles trabalhos, era a Bíblia, era isso, era o post-it. Olha, muito chateada, muito mal, chorando muito por uma discussão. Vamos começar com a oração? Começar com uma oração. E aí depois eu continuo com a história. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque aqui estamos. Obrigada por nos dar a oportunidade de retornar aqui à live, continuar. E queremos estudar através também da Isabela o que a tua serva nos deixou. Que a professora Isabela hoje aqui, Pai, possa falar, honrar o teu nome, assim como nós também estamos aqui à frente do canal, Marcelo administrando, e todas as pessoas que estão aqui agora e virão depois. Toca o nosso coração, a nossa mente e nos ajuda a sermos pessoas melhores. Perdoa os nossos pecados, dai-nos a tua paz. Em nome de Jesus que oramos e já agradecemos. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Coloca um amém aí você também, para dizer que você está aí, que você voltou. Amém, amém. Então, podemos? Podemos. Por mim, tudo bem. Continuemos. Então foi isso. Ela fez essa oração e para mim, eu me emociono porque foi realmente um sentimento muito, muito genuíno. E a partir dali, eu não a vi, nunca eu tinha não visto. sabia de nada disso, né, Nádia? Nada. A professora Isabela, ela estava num projeto de ligar para as famílias e fazer uma oração. Então, cada noite ela escolhia uma família para ligar e fazer uma oração. E foi muito rápido, foi realmente. Ela só falou que em algum determinado momento ela ia fazer uma visita na casa e isso não aconteceu, né? A Karina saiu do colégio um ano depois, nos mudamos de cidade, os anos se passaram. Eu me separei, meus filhos cresceram, eu me casei com o Marcelo. Olha aí. E 3 anos depois, que nós já estávamos casados mais ou menos, ou um pouco mais, e uma conversa com a Thalita, que é a nora do Marcelo, e eu conversando com ela falando da igreja, falando da escola,
E me veio à mente, eu perguntei para a Thalita, será que a sua mãe não conhece uma professora chamada Isabela? Ela, como que ela é? Eu falei, ela falou, eu acho que sim. E aí a Thalita ficou de ver naquela semana. E foram assim, então, 20 anos depois de reencontro, porque foi muito especial isso. E quando eu comecei a falar para o Marcelo, você não acredita, eu encontrei a professora Isabela, professora da Karina, e agora eu vou marcar para ela vir aqui, e é não sei o quê. E o Marcelo falou, pergunta onde que ela tá morando, e quem ela... Olha, ela casou com o Anderson. O Anderson... Pergunta para ela se o Anderson morava em tal lugar. A professora Isabela, o Anderson, seu esposo, morava em tal lugar? Morava. Professora Isabela, pergunta para ele se ele conhece... Conhece. Eu falei assim, aí ele falou, por acaso o Anderson, esposo dela, é cadeirante? Eu falei, é. Eu falei assim, então ele é meu amigo de infância. Vocês se conheciam há muitos anos, então foi um reencontro duplo. E aí, a partir daí, a gente não se separou mais. Ela veio até Campinas, a gente já foi lá na casa dela, a gente se reencontrou, a gente tá aqui hoje. Encontrei meu irmão. Irmão branco, amo do fundo do coração. E ele encontrou o irmão preto, e eu encontrei o irmão branco, eu encontrei a professora do coração, que assim, então vocês fazem parte da nossa família, né? Amém. Vocês fazem parte da nossa família. Né? Então assim, a gente fica tempo sem se falar, é só mensagem, ela nos grupos que ela tá, a gente tá também, aí manda mensagem pra cá, manda coisa pra lá, mas aquela dor, aquele choro, e anos depois, Deus já tinha um propósito, e o propósito dele foi cumprido, de nos reencontrar, e aqui estamos. Então, seja muito mais que bem-vinda, viu? Além de toda essa história, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, vocês são muito bem-vindos sempre, contem sempre conosco. Então, aí que tá, a professora fazendo a diferença em sala de aula, e ela atinge, sim, as famílias, os corações. Amém. Nádia, deixa eu fazer um comentário. Hoje, né, eu esqueci de falar esse detalhe. Hoje o Senhor Deus, ele me deu um outro ministério também, né? De entrar na casa das pessoas através dos temperos que eu vendo, né? Então, assim, verdade. A gente acaba... eu estava esquecendo, né, da Bela Temperos. E Deus, ele trabalha, assim, que às vezes algumas pessoas me ligam e falam, nossa, eu melhorei a minha alimentação, eu agora tempero melhor, a minha família está mais feliz, está comendo melhor, por conta dos temperos que eu compro com você. Então, assim, tudo na nossa vida é um ministério, né? Tudo que a gente faz, se é para o bem, né, se é dirigido por... Caiu a conexão, está voltando. Ah lá. Voltou, professora Isabel. Voltou. Isso. Então, assim, a Nádia chorava de um lado e eu chorava do outro, né, Nádia? Foi. Porque eu não lembrava dessa situação. Então, assim, a gente entra na vida das pessoas e a gente não tem noção, né, do que é que ela vai fazer, do que isso vai ser feito, né? Hoje eu estava falando com os alunos sobre aquela história da semente, da mostarda, né, que é uma semente tão pequenininha, mas que a árvore é enorme, né, dá um pé de mostarda muito, muito grande para o tamanho da semente. E realmente é isso, o evangelho na nossa vida, né? Ele entra pequenininho, mas ele faz um arraso. Não posso falar um estrago, não, porque ele não estraga, né? Ele faz uma melhor, uma coisa assim, uma coisa louca, inexplicável, né? Para quem não é de Deus, realmente é loucura. Somente quem conhece é que sabe que Deus pode fazer isso, porque ele é o Deus do sobrenatural, né? Deixa eu parar de falar, senão vai cair de novo. Vamos começar. Imagina! É exatamente isso, a diferença que faz. Hoje, com a venda da Bela Temperos, em retorno à sala de aula, o Ministério da sua família, na sua casa, e ainda assim, ela... Né, a gente brincou aqui, é humilde, é uma professora que disponibiliza o seu celular, número, para que o aluno possa falar com ela a hora que ele precisar. Realmente, se isso não for o ministério, não sei o nome que podemos dar a isso. Então, assim, valorizemos cada vez mais, não somente é o que o capítulo está falando, né? Antes de ser um professor,
é um ser humano, é um missionário. Quando ele entra para a sala de aula como missionário, a coisa muda. Se ele entrar somente como professor, ele vai atuar como um professor dentro da profissão, fazendo do seu melhor. Mas quando ele une essa profissão com a missão de trabalhar as mentes, de educar, de estar com os jovens, a professora Isabela hoje tem quantos alunos total? Eu ia fazer essa conta, mas eu esqueci. É muito. São quantas turmas? Dá uns 400 e pouco. São 12, 14, 16 turmas. São 16 turmas, vamos colocar em média 30 alunos por sala. 16 turmas, não dá tudo isso, não. São 4 oitavos, 4 nonos, dá 8. São 4 primeiros, 8 e 4, 12. 12. São 2 segundos e 2 terceiros. É isso mesmo. 16 turmas. Vamos arriscar aí 30 alunos por sala? Não, imagina, quem dera! Eu tenho uma turma de 50. Eu tenho uma... Não, mentira. Tem uma de 50, uma de 48, uma outra de 52 e uma outra de 40. Então a média é 50. Tá, vamos por uma média. Se a média é 50, 10 classes seriam 500 alunos. Daí dá mais ou menos isso. São 16 turmas. 750, mais ou menos 750 alunos. Não dá tudo isso não, dá tudo isso não. Então vamos tirar uma média. Um pouquinho menos. Ah, sim. Porque essas 4 turmas são as maiores, que dá quase 50, uma outra dá 52. Tá. Então ela tem uma média de 500 a 600 alunos. A gente prefere não contar, porque senão a gente assusta, né? Então deixa assim. Deixa pra lá. Quando ela pensar que na segunda-feira ela estará de frente a 50 alunos, ela vai... mais ou menos isso. Né? Mas graças a Deus a gente consegue levar. Só na força do Senhor. Só. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. O irmão Petronilo, da igreja do IP, disse que foi professor da Isabela na 8ª série fundamental. Então, o professor Petronilho foi meu professor lá no Campo de Fora, professor de religião, acredite se quiser. E foi ele que te inspirou ou não? Não. Eu tive outros professores, tive muitos. Mas assim, todo mundo que passa na nossa vida, né? Deixa alguma coisa, deixa uma lição, né? Se eu querendo ou não, a gente aprende o que tem que ser feito, a gente aprende o que não tem que ser feito, com todos os que a gente passa, né? Eu espero estar deixando aí muitas coisas também para os meus alunos, muitas sementes. Muito legal, muito legal. Mas com certeza todos os que passaram na minha vida deixaram um pouquinho, sim, com certeza. E de onde veio o desejo de ser professora? Nunca tive o desejo de ser professora. Não! Vou contar. Eu era secretária na escola do Nilá. O chefe lá na época, o professor Ritter, ele falou que todas as secretárias tinham que ter pedagogia, senão não podia continuar como secretária. E eu amava ser secretária, eu amava. Na verdade, tudo que eu faço eu amo, né? Tudo que Deus dá assim, e falar, isso aqui é sua casa. Aí eu fui ser secretária, e eu falei, eu vou fazer pedagogia para ser a secretária. Aí, no meu último ano de pedagogia, faltando meses para terminar, a professora Marizane, que era minha chefe na época lá no Nilá, foi a diretora. Isso, foi a diretora de vocês. Aí ela pegou e falou, da Karina, né? Aí ela disse assim: o professor de religião está saindo e eu quero que você pegue as aulas. Aí eu disse: de jeito nenhum, imagina, eu quero ser secretária. Ela disse: imagina, você está fazendo pedagogia. Eu disse: eu não quero. Ela disse: você vai para casa, bem assim, você vai para casa, vai orar, e amanhã você me dá a resposta, para de graça. Aí eu fui para casa, com aquilo assim na cabeça: Deus, eu não quero. Aí contei para minha mãe, contei para meu pai, aí eles conversaram comigo, falaram: filha, você está estudando, é uma oportunidade e tal. Aí eu fui, assim, tipo, ai Deus, simples assim. Não é isso que eu quero, pai, eu quero ser secretária. E aí os alunos falavam: ai, Pro, você é tão maravilhosa. Eu achava que não ia dar certo, porque como ser secretária, você era tão bruta, você era tão chata, mas como professora deu certo. E aí,
Daí pra lá Deus falou, filha, é isso aí que eu quero de você. E normalmente a gente é tão mais boazinha quando a gente é secretária, né? Quando a gente vai pra sala de aula, né? as coisas mudam, Pra você né? ver. Pra você ver. Aí Deus falou, não era secretária. E aí, eu já fui coordenadora também de escola, mas Deus falou, não é isso aí que eu quero pra sua vida, não. Eu quero você como professora, porque seu ministério é esse aí. Sala E de aula, amo, isso aí. amo. E agradeço a Deus por isso, por ter me tirado da secretaria, né? E ter me colocado numa coisa que eu amo fazer muito, muito. E aí a Marizane também, né? Que insistiu em você. Vai pra casa a hora e volta, né? Foi. A Marizane era muito assim, muito firme comigo. Ela Exatamente. dizia, você não... A primeira vez que eu recebi um chamado para pregar, eu estava lá na secretaria. Aí ela me ouviu falando no telefone, era para pregar no Capão Redondo. Imagina, minha primeira pregação. Aí eu dizia assim para a moça, não, moça, eu não vou pregar, não. Ela saiu da sala dela e disse, fala que sim. Aí eu disse, espera aí, moça, só um minutinho. Botei a mão assim no telefone. Aí eu disse, eu não vou pregar. Ela disse, vai, porque a gente não pode dizer não para Deus. Nunca se diz não para Deus. Ele está te chamando, você vai. Aí eu peguei o telefone e falei, tá bom, moça, eu vou. E a partir dali eu não parei nunca mais. Eu dou muita graça por ter conhecido a Marizane, graças a Deus. Olha aí. A gente que precisa benção. dessas pessoas, né? Nas nossas vidas. Desses empurrões, assim. Isso mesmo. Vamos em frente? Muito bem, vamos ao Vamos texto lá. então. Vamos lá. Responsabilidades não para os inexperientes. A escola de Beetle Creek é parte importante da vinha a ser cultivada. Mentalidade bem equilibrada e caráter simétrico são necessários aos professores de qualquer ramo. Não confiemos essa obra às mãos de jovens que não sabem como tratar com mentalidades humanas. Isto tem sido um erro e tem trazido males às crianças e jovens sob seus cuidados. Entre as crianças e os jovens existem todas as espécies de caráter com os quais tratar. Tem mente impressionável. Qualquer coisa, como uma exibição irritada por parte da professora, pode atalhar sua influência para o bem sobre os estudantes que lhe dão o nome de educadora. E será essa educação para o bem presente, para o eterno bem futuro das crianças e dos jovens? Esta é a influência a ser exercida sobre eles, para seu bem espiritual. Olha aí a responsabilidade de quem está as crianças, né? Imagina você pegar um jovem recém-formado, ela falando aí para a escola lá atual, de 1893, e você colocar à frente a uma sala com 50 alunos, com jovens, 17, 18 anos, 15, 14, que é o que ela está falando, todas as idades aí, né? A importância da responsabilidade para os experientes. Então, eu fico pensando assim, né? Você só vai ter experiência quando te derem oportunidade, né? Então, eu penso que o que ela quis dizer aqui, não era simplesmente assim, uma pessoa inexperiente porque ela não tem experiência nenhuma, porque quem acabou de se formar precisa ter experiência, vai pegar experiência na sala de aula. Mas eu acho que inexperiente no sentido espiritual. Eu acho que ela quis dizer nesse sentido, entendeu? Esse trato com a mente, né? Isso, isso. Você é psicóloga, não, como que é? Terapeuta, você vai ajudando aí nas palavras. Mas eu acho que é nessa situação mesmo. Porque eu acho assim, você há de concordar comigo que quando eu fui para a sala de aula, eu tinha experiência na secretaria. Eu não tinha experiência nenhuma em sala de aula. Entendeu? Eu não tinha experiência em sala de aula. Eu tinha experiência na secretaria. Eu era aquela tia chata, aquela secretária chata que falava, não é para ficar andando aqui, não é para ficar na área do recreio aqui dentro, não usa esse banheiro daqui da recepção, entendeu? Então, assim, era para eu chegar na sala de aula sem esse trato que ela fala aqui, entendeu? Uhum. Mas a gente viu ali naquela situação, Marizane viu isso, que eu poderia sim ser usada por Deus. Entendeu? Eu acho que essa foi a diferença. Então, quando você se coloca para ser usada por Deus, ou usado por Deus, né? Eu acredito que você se torna experiente, espiritualmente falando, e não necessariamente na experiência, no sentido, você tem muita experiência, entendeu? Porque conforme você vai lendo aqui o resto do capítulo, ou dessa parte, né, do título, você vai percebendo que ela está tentando dizer ali para nós a importância
de você andar com Deus, de você fazer as coisas com Deus. Vou até passar aqui um pouco mais para baixo, ali onde ela fala assim, né? Qualquer coisa como uma exibição irritada por parte da professora pode atalhar. Eu fui para o dicionário para ver o que é atalhar. Encurtar o caminho, fazer um atalho. Eu não tinha pensado nisso, eu pensei em talhar igual leite, fiquei pensando, gente, o que é atalhar? Atalhar e encurtar o caminho. Aí pode atalhar ou pode encurtar o caminho, né? A sua influência para o bem sobre o estudante que lhe dá o nome de educadora. Então, assim, eu estou ali para educar, para passar uma informação divina. E isso eu não estou falando porque eu sou a professora de ensino religioso, eu não estou falando por conta disso. Mas é qualquer professor, e não só de escola adventista, né? Eu acho que isso envolve, assim, você está ali como educador, você tem que passar uma informação, então que você passe Cristo, já que você tem Cristo, já que você tem esse ministério, né? E aí ela fala que para a gente cuidar, para não entregar nas mãos de jovens. Nós temos hoje, graças a Deus, alguns jovens que são muito, muito, muito missionários, são muito ali agarrados com Deus. Vocês vão ter logo, logo aí uma live com o Guilherme, que é um exemplo de pessoa, um exemplo de educador, né? Não é professor, mas educa, talvez até mais do que muitos professores, né? Ele é vice-diretor, e ele é jovem, entendeu? Então, eu creio que ela está falando isso no sentido espiritual. Eu creio que ela quis dizer nesse sentido. Entendeu? Até porque a gente não pode desanimar aqui na live as pessoas que estão fazendo pedagogia, né? E que vão ser professores daqui a algum tempo, né? Então, não é que ela falou que você é inexperiente, que você não presta para a sala de aula, não é isso não. Você é inexperiente, mas você tem que pedir sabedoria para aquele que tem toda a experiência e que sabe todas as coisas. Professora Isabela, e dentro disso que você está falando, por exemplo, dessa sabedoria, de buscar além da sabedoria, nós sabemos que Deus, o Espírito Santo, ele nos capacita também. A gente busca. Acredito que quando você não trabalhava como professora, mas obviamente você buscou em Deus para que ele te capacitasse e também nos estudos para se capacitar também, né? É óbvio que a gente sabe que Deus pode da noite para o dia dar para alguém sabedoria absurda. Da noite para o dia a pessoa pode se tornar um erudito, mas normalmente não é isso que acontece. O Espírito Santo ele vai dando capacidade, ele vai capacitando a pessoa, saúde, energia, disposição para a pessoa correr atrás daquilo. E como foi a sua capacitação diária com o Espírito Santo e com essa questão para buscar essa temática com os alunos, né? Tá, vamos ver se eu vou saber responder tudo, porque quando fala muito eu tenho TDAH, né? Mas vamos lá, eu vou responder. Na realidade, não foi só lá no início, não. Isso acontece até hoje. Você viu que quando eu falei para vocês que a gente ia começar a live, eu estava muito nervosa. Esse nervoso me acontece todas as vezes quando vai começar ano, quando vai começar semestre. Tipo, no meio do ano, eu saio de férias, eu trago todos os livros para casa. Eu não tenho esse problema de dizer assim, eu estou de férias, não posso montar aula. Não, eu separo uma semana das minhas férias, que é só para poder eu pensar e criar projeto e tal. E tem coisas que às vezes eu olho e eu digo, Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não estou entendendo nada, não sei fazer. Me dá sabedoria. Gente, na hora que fala, me dá sabedoria, a sabedoria vem. Eu falo muito isso para os meus alunos. Peça sabedoria na hora da prova. Se você estudou, peça sabedoria. Porque se você não estudou e você pedir sabedoria, a coisa até vem, mas você não vai saber usar. Então, não peça sabedoria se você não estudou. Então, eu sempre peço muita sabedoria a Deus. Acontece, sim, das vezes eu chegar e falar assim, gente, eu não planejei nada, ou tudo que eu planejei acabou e ainda tem mais uma semana de aula. Meu Deus, me ajuda, o que eu faço? Gente, é só falar, meu Deus, me ajuda, o que eu faço, que o negócio vem. É impressionante, ele manda, entendeu? Então, assim, eu não tenho que fazer nada, não tem nada, assim, mágico, sabe? Eu não tenho nenhuma fórmula. A única fórmula que eu tenho é dizer para você, vamos orar. Eu oro, realmente peço, Deus, eu não sei o que fazer. Entendeu? Eu vejo, às vezes, um aluno passando por um problema e eu não posso chegar nele para falar do problema.
que eu sei que ele está passando, eu estou sentindo. Aí eu digo, Deus, me ajuda, me dá sabedoria. Aí ele passa uma meditação, ele me dá uma passagem, ele me dá uma fala na hora que eu estou ali passando a atividade, que eu estou falando com os alunos. Aí a coisa vem, aí você fala, nossa, Deus, você usou agora, entendeu? Então foi isso. Eu não tenho nada, não fiz nenhum curso específico para dar aula de ensino religioso, nada. Eu não sou pastora, para quem está assistindo aí, não fiz teologia, nada. Mas é você só Deus. Você só ora, mas você também busca a Bíblia, você também estuda. Sim, óbvio, né? mas porque ele manda. Porque Sim. Deus fala, vai assim, em tal lugar, dá uma lida nisso aqui, pesquisa isso aqui. Nessas férias mesmo, eu li o livro Só para Jovens. Tipo, nossa, que tanto livro que eu tinha para ler, fui ler só para jovens. Mas porque ali tinha um monte de informações que eu precisava. Eu até fiz um monte de vídeo e coloquei lá no Instagram. Entendeu? Então tinha muita informação ali que eu ia precisar para a sala de aula. Então Deus sabe todas as coisas e ele vai preparando. Para você ter noção, agora eu comecei a falar, não paro mais, segura aí, pede para falar assim, tá? Para você ter noção, eu tinha alunos lá em Itapecerica, principalmente meninas, né, que tinha problema de depressão, né, de falar de síndrome do pânico, de querer se matar e se cortar, e aí eu sempre vinha com a mesma fala, filha, vai buscar Jesus, ora para Deus, e eles falavam, professora, eu não consigo, aí o que aconteceu? Eu passei por um problema que vocês acompanharam, a gente não vai citar aqui, e eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive pensamento suicida. Aí eu entendi, falei para Deus, obrigado, Senhor. Até nisso o Senhor me botou para poder aprender, para poder explicar e conseguir trabalhar com as minhas meninas. Então hoje, quando alguém chega para mim e fala, eu tô com isso, assim, 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 eu já passei. Então eu sei como lidar. Então Deus, ele permite que eu passe pelas coisas, que eu leia alguma coisa, que eu participe de alguma coisa, que eu escute alguma coisa, que eu, enfim, para ele me capacitar para poder depois eu passar para as minhas crianças. É isso. Maravilha. Eu acho que o mais fecha esse quadrado é uma vida com Isabela vem, se você quiser falar rapidamente da sua trajetória como cristã, você vem de uma família adventista, você vem de berço de uma família cristã. Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, é porque tá dentro de um colégio, é porque é pastora, é porque tem teologia, ela fez isso, ela fez uma pós-graduação. É uma vida consagrada, é uma vida diária de sacrifício, não sacrificar pelo o sacrifício propriamente dito, né? Não é aquela, tô indo... Nossa, não, é uma vida que ela se dedica, como ela falou, que tudo que ela põe com muita intensidade. Ela vai estudar, ela vai pegar, ela vai... E na vida dela, como pessoa, há uma consagração. Então, quando ela está frente a uma sala de aula, que com 50 alunos e 2, com uma situação de crise, de síndrome de pânico, de qualquer outra coisa, ela vai saber logo, ela vai ter... além dela ter tido problema, ela tem uma vida consagrada a Cristo. Sim. Então essa é Deus usando o tempo todo. E aí, como ela está sempre usada por Deus, ela pega até o que aconteceu de ruim com ela e fala que é Deus também falando comigo. Vem cá, eu já passei pelo que você passou, vem aqui, vamos conversar. Muito bem. Né? Na então, hora às vezes não entende, né? E na hora não entende. Então, o que você, como uma secretária na escola, pensou que um dia está à frente de 500, 600 alunos, ou que um dia estava... se ela for, né, contar todas as situações que teve com os alunos em sala de aula. Então, essa inexperiência, sim, de uma vida espiritual, né? Sim. De uma vida consagrada, de uma vida abnegada. O que é estar diante de alunos que você chega a primeira vez ali, eles ficam olhando para você, esperando algo ali. E principalmente professor de religião hoje. Né? Hoje. Como é ser professor? O maior desafio ainda... Porque, gente, não é porque nós estamos dentro de uma instituição cristã que todos os alunos ali seguem a mesma doutrina, todos os alunos têm a mesma, né, concepção religiosa, nem sempre, às vezes os pais são, os avós são, às vezes a pessoa que cuida então coloca lá como apoio, né? Ou às vezes ninguém é. Eu tenho uma turma que ninguém é adventista, nem tem nenhumzinho adventista na sala. Então, assim, nós temos ali todas as religiões, né? Como você mesma falou. Eu não venho da adventista desde criança, não. Graças a Deus eu cresci na igreja católica. Minha mãe
me levava assim, sabe? Minha mãe e meu pai, nós éramos católicos frequentantes mesmo, fiz tudo, primeira comunhão, e eu digo graças a Deus, porque foi dali que a gente continuou dentro do cristianismo, graças a Deus. Então, eu era católica, minha avó, da parte de pai, era muito de centro de Umbanda, então nós fomos muitas vezes em centro de Umbanda, nós fomos em mesa branca, nós fomos de um monte de coisa, entendeu? Então, assim, eu não venho da igreja adventista. Eu aprendi a entender a igreja adventista e me tornei adventista, porque na escola, onde eu estudava, depois eu fui estudar na escola adventista ainda, sem ser adventista, tudo que eu perguntava, o pastor da escola sabia responder através da Bíblia. E quando eu chegava na igreja católica, eu perguntava, eles não sabiam responder, eu respondia assim, sabe, de boca. Uhum. E eu sou muito curiosa, eu sou uma pessoa assim, muito, que eu quero ir atrás, eu quero saber por quê, não é qualquer coisa que me convence. E aí eu comecei a achar assim, tá muito estranho, por que um responde isso, o outro não? Mas eu demorei muitos anos para me tornar adventista. Não foi uma coisa logo assim, foi de cara, não, porque como eu disse, eu sou muito curiosa, então eu demorei bastante. E hoje eu tenho os alunos que não são adventistas, e eu super respeito, né, já fui chegando nessa escola já dizendo isso, respeito seu gênero, respeito tudo. Tá? Não aceito algumas coisas, mas respeito todo mundo, né? E eles viram isso, eu acho que isso foi o que me trouxe muita aceitação, porque hoje, como professora de ensino religioso, é muito mais difícil, né? Porque alguns falam assim, português, a matemática, você vai ter que aprender e pronto. Isso. Esquece, que gostando ou não gostando, gostando ou não gostando, de mim ou não, você vai estudar. Agora, religião, alguns falam mesmo assim, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, mas eu já cheguei logo falando assim, que eu não me interessa quem não acredita em Deus, eu nunca perguntei para ninguém lá, se acredita em Deus ou não acredita. Para mim, eu falei, não me interessa quem acredita em Deus, quem não acredita, eu acredito e estou aqui para passar o que eu acredito para você. Assim. Entendeu? Então, eu não quero, se você um dia no bate-papo sentar comigo e me contar que você não acredita em Deus, tá tudo bem. Caso contrário, isso daí não vai fazer a mínima diferença na nossa aula. Você respeita a minha aula e eu respeito a sua maneira de pensar. E eu nunca tive problema com ninguém, graças a Deus. Eu tenho alunos que não acreditam na Bíblia, que levam Bíblia, fazem o momento da aula, participam da leitura e tudo direitinho. Eu falo para eles, eu também não acredito em Harry Potter, né? E eu não tenho problema nenhum de ler o livro de Harry Potter. Eu não vou terminar de ler o livro e falar, nossa, agora eu sou uma feiticeira, eu vou sair jogando feitiço. Não, eu vou ler o livro e tá tudo bem. A mesma coisa eu digo para eles que é com a Bíblia, leia a Bíblia. Se tiver de passar por alguma transformação, não é você que vai definir isso, né? Exatamente. Perfeito. Muito bem. Muito bom. Ainda no texto 1, quer trazer mais algum comentário? Não, eu acho que a gente falou tudo. Muito bom. Eu acho, não sei. Tudo que eu grifei aqui, eu falei. Então tá bom. Peraí. É aqui. Conselho a um professor irritadiço. Não tem professor irritadiço. Imagina. Não, claro que não. Quem se irrita hoje na sala de aula? Ninguém. Só lá em Battle Creek, lá com Cada professor tem seu traço peculiar de caráter sobre a qual vigiar, a fim de que Satanás não se sirva dele como agente seu, para destruir pessoas por seus traços de caráter não consagrados. A única segurança dos professores está em aprender diariamente na escola de Cristo sua mansidão, sua humildade de coração. Então o próprio eu se ocultará em Cristo, e ele tomará humildemente o jugo de Cristo, convencido de que está tratando com sua herança. Vamos fazer parte por parte? Quer parar aí? Porque esse texto é muito grande, senão a gente vai se perder, vai ficar muito longo. Vamos fazer parte desse daí, só esse pedaço. Essa parte até sua herança, né? Até sua herança, daqui a pouco a gente volta. Só porque ele é muito grande e tem bastante coisa aqui para comentar. Essa parte, por exemplo, o Marcelo falou, não existe professor irritadiço, né? Aqui, pela maneira que ela mostra,
dizendo assim, que eu posso até ser uma pessoa irritada, mas eu não posso passar isso para os meus alunos, eu não posso ser isso dentro da sala de aula. Uhum. E a partir do momento que eu deixo Deus agir na minha vida, eu vou ser diferente. Eu já fui uma professora irritadiça, eu já tive uma vez uma discussão com um aluno, uma discussão bem acalorada mesmo, assim, e aí depois a ficha cai, você fala, o que eu fiz, né? Que é isso? O adulto aqui sou eu, né? Isso. No outro dia você volta e pede desculpa, porque na realidade você tem que ver que tem hora que a carne fala mais alto que o espírito, né? Não tem jeito. Então aqui ela fala que a gente tem que vigiar, a fim de que Satanás não se sirva dele como agente seu, para destruir pessoas por seu traço de caráter não consagrado. Então, não, eu sou consagrada, meu caráter é consagrado, então eu caí, deu uma falha ali, eu deixei Satanás agir por um minuto, eu volto lá, peço perdão e vamos começar tudo de novo, eu tenho que ser humilde para isso, né, porque somos falhos, não tem jeito, né, mas eu entendo aqui que ela fala que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar, se nós somos e percebemos que o nosso traço é irritadiço, nós temos que vigiar quanto a isso. E aí ela fala aqui, muito bonito, que o próprio eu vai se ocultar em Cristo. O eu não... Nossa, eu achei isso maravilhoso. Tipo, Cristo vai aparecer, ele vai fazer assim, ó, por cima. E ele vai ocultar quem eu realmente sou para que eu mostre Cristo. Né? E a gente sabe que Satanás vai fazer de tudo para você perder a cabeça, para você xingar, para você fazer alguma coisa que não é o correto para um cristão ou para um educador cristão. Mas eu preciso realmente estar assim, me consagrando sempre para que isso não aconteça, né? Eu tenho que estar com Cristo sempre. É sair orando, voltar orando, estar sempre ali em consagração. Pronto, aí essa minha parte já falei. a questão que só essa questão do caráter e do irritado, é que falando de educação, a gente está falando de um texto de 1893. E se a gente pegar, por exemplo, a educação como um todo, como ela mudou. Então, assim, a gente vai ter aqui na live pessoas que falaram que são da palmatória. A minha mãe falava que ela ficava de castigo virada para a parede, ajoelhada no milho. No milho, Professor, ele batia em aluno, né? Tem relatos de professor que batia. Eu não aí, nunca apanhei. Seria ótimo que isso voltasse, mas tudo bem, pronto, falei. Assim, o que eu lembro, aí eu ia chegar nisso. Não, mas eu ia chegar. Eu não lembro de professores batendo, mas eu lembro de professores com régua. Eu apanhava com croque na cabeça. A professora dava isso, de professor. Nossa. Então, assim, você lembra de professor régua assim, também, batendo com uma régua. O professor tinha uma régua de madeira muito grande. E ele batia na lousa, assim, pra gente prestar atenção. Às vezes os mais bagunceiros assustavam. E por que eu tô falando isso? Porque isso causava um medo, né? Mas o professor, ele estava ali também como esse auxiliador da família. O que eu vejo hoje, professor Isabela, vamos atualizar F5 aqui no texto, a gente está falando de uma educação, a escola e o professor. Ótimo, professor consagrado, um professor missionário, um professor que lê a Bíblia, um professor de aula de religião. Mas o aluno chegava na escola, não estou falando dessa severidade, que isso deveria voltar. Acabou o autoritarismo, ninguém bate mais, não pode mais tocar no aluno e falar, ó, senta direito, não pode mais pôr a mão no aluno, tudo bem. Mas esse aluno está vindo para a sala de aula xingando o professor. É ele agora que está batendo com a régua na cabeça do professor. Tacando coisa de lixo, eu vi um vídeo. Tacando lixo no professor. E às vezes apoiado pelos pais também. Aí que nós chegamos no ponto. Aí você tem que ser o professor que vai falar uma determinada disciplina, seja ela qual for, o aluno está sentado com a perna aberta, ele põe o pé na cadeira da frente do aluno, e ele não está mais com aquelas brincadeiras que você olha de adolescente, não. Tá diferente, tá estranho, por quê? Porque quando você vai falar com esse aluno, ou quando você vai falar com o pai, você chama o pai para conversar, você fala, tá aí porque a criança é desse jeito, porque com o adolescente é desse jeito. Então, assim, a gente está falando de um assunto aqui muito sério, de um professor irritado, e hoje a gente está vendo, professor Isabela, não sei se é a sua realidade lá no Pirajussara, eu espero que não. Professores abandonando o cargo, professores não querendo mais dar aula. Professores estão sendo desrespeitados dentro da sala de aula. Então tá, perdeu, deixou-se autoritarismo, não vamos mais bater, não vamos mais ter essas regras, está muito pesado, né, ser o direitos humanos, o estatuto da criança e do adolescente, ótimo.
Mas cadê o respeito pelo professor? Então você sente isso, que às vezes o professor que se irrita, ou o professor que está mais agitado, é porque está vindo uma geração de 10 anos, eu diria até mais, tá? De 15 a 20 anos para cá, está conflitando muito em sala de aula. E isso está atrapalhando essa educação como um todo, né? Como eu fiquei 2 anos e meio fora da educação, quando eu voltei, né, o pós-pandemia, né, que a gente chama, eu senti muita diferença. Eu não falo nem desses 20 anos, 10 anos, eu senti essa diferença em 2 anos e meio, entendeu? Porque até quando eu saí em 2019, porque eu fui até dezembro de 2019, foi quando meu pai foi presidente, foi no início de dezembro, até dezembro de 2019, o que você falava numa sala de aula era lei, sabe? Era assim, o aluno te via como o cara que sabia tudo, sabe? E hoje não, hoje ele tem internet. Você termina de dar uma prova, como aconteceu quando eu entrei lá no Pirajussara, um aluno veio e falou para mim, não, mas na internet está falando assim. Eu falei, filho, mas eu não te dei aula pelo que está na internet, eu te dei aula pelo que está na sua apostila. Então eu estou cobrando o que está na sua apostila, não o que está na internet. Então, assim, então, hoje você é um professor na sala de aula, mas você tem um auxiliar que é a internet para eles, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Hoje está muito difícil, realmente, a gente se torna mais cansado por conta disso, porque às vezes você vê que não tem retorno do aluno, sabe? A interação é diferente, a interação. Né? Isso, exatamente. Você prepara aquele monte de coisa, você prepara um projeto, você gasta horas preparando, orando e falando, e digita, e arruma, e imprime. Aí quando você chega na sala, cheio de gás para dar aquele projeto... Mas tem que fazer isso? Mas você tem... e reclama e faz cara feia. Aí você fala, nossa, gente, como mudou? Só para vocês terem noção. E coitado de quem está assistindo a live e vai pensar assim, nossa, eu nem vou ser mais professor. Não é nisso não, tá, gente? Continua querendo, tá? Então, o que acontece? Quando eu estava em Itapecerica, eu pedi alguns trabalhos para os alunos, que eram trabalhos assim. Vocês vão no shopping fazer sabe aqueles projetos de abraço grátis, posso fazer uma oração por você. Nós fazíamos um monte de trabalho que postava no Facebook, na época era mais o Facebook do que hoje, né? O Instagram. Né? Isso. E aí, nossos alunos criavam e faziam aquela coisa louca e tal. Aí eu cheguei no Pirajussara, logo, gente, vamos fazer um negócio, nossa... Não, professora, o que é isso? Vai acabar com o meu Instagram, eu vou perder os meus seguidores, eu vou ter que fazer um Instagram só para fazer seu trabalho. Então, assim, não é a culpa do colégio, não é a culpa, entendeu? É a culpa da geração, é a geração. Ela tá sim, é uma geração, com todo respeito, é uma geração estragada, infelizmente, né? E a gente tá indo. Paciência. É um desperdício então, assim, de energia, né? Eles têm tanta energia para nada, para ficar aqui vendo nada, e sai do nada para ir do lugar nenhum. Então você fala... Se eu pedir uma dança do TikTok, se eu pedir assim, ó, faz esse trabalho com a dança do TikTok, vai ser o melhor trabalho que eu vou receber. E eles vão querer usar todas as aulas. Na aula de português, ó, a professora de religião falou que eu tenho que fazer esse TikTok aqui, hein? Isso, exatamente. Então eu penso assim, se a irmã White tivesse a oportunidade de ressuscitar agora, ela ia pedir para morrer. Só pela educação. Só pela educação. O que aconteceu, você falou de uma geração estragada, eu diria de pais inexperientes, pais que não sabem o que fazer, pais que não sabem ser pais, né? Nós aprendemos a ser pais na marra. Os pais hoje terceirizaram, não tem tempo, né? Não querem isso. Como assim? A sua professora deu uma atividade dessa? Bora lá, vou junto com você, vamos junto, vamos filmar. Eu filmo, você faz, assim, né? A participação. Hoje não, então nem... Eu vejo minha irmã com as duas meninas. Ela vai junto, vamos fazer uma maquete. Aí para a casa toda, bagunça todo mundo e faz a maquete junto. Imagina a gente ver, às vezes, aluno que leva o trabalho mal feitinho, porque fez sozinho, porque se matou sozinho, porque a família, ninguém estava lá para ajudar.
Então é muito triste, né? A gente vê na própria rua. Quando é de manhã, você está indo para o trabalho, a mãe está indo levar o filho, ou o pai está indo levar o filho a pé, tá no celular, entendeu? A criança tá assim junto, indo assim, e ele tá ali, ó, no celular, mandando mensagem, ou tá de fone. Ou às vezes, ao invés de pegar esse trabalho e fazer junto, não, põe lá na internet, pega o YouTube, põe lá no vídeo, que você vai achar, tem isso, isso, isso. É óbvio, a criança vai fazer, o adolescente vai fazer. Ou paga para fazer. Eu Mas, recebi um trabalho essa semana de um aluno que a professora que dá aula particular, ela fez o trabalho para ele. Aí ele disse, ela me ajudou. Eu disse, te ajudou? Ela fez. Não, ela me ajudou. Eu disse, então fala o que está no trabalho. Aí ele disse, não sei. Eu falei, porque ela fez. Devolvi o trabalho, dei uma nota ali representativa. Falei, tá aqui o trabalho. Uma nota porque você apresentou o trabalho. Escrevi um texto lá que eu tinha percebido que o trabalho não foi do aluno. Mas diante de tanta mudança como a gente tem visto, né? Os textos que a gente tem lido, eles para esses textos se adequarem a essa geração de alunos hoje, precisaria mudar totalmente a cabeça dos jovens. Já que a cabeça dos jovens não está mudando, está aos nossos olhares tomando um rumo mais complicado, não seria mais fácil, talvez, mudar a ação? Está sendo mudado, você vê que ela pode levar projeto... As ações que estão sendo tomadas estão indo a favor dessas ideias. Isso, a ação que o que eu acho que você está querendo dizer é a metodologia. Vamos usar mais a internet, a tecnologia, vamos trazer. Mas você tem 2 pesos e 2 medidas. Quando você leva um trabalho para fazer no TikTok, vem. Só que você não pode pegar uma disciplina português, matemática, história, geografia e ficar tudo no TikTok. Ele não vai aprender. Vai chegar uma hora que você fala assim, agora sai do TikTok e vamos pro livro. Peguem a apostila. Eles não querem. Isso aqui tomou uma proporção tão grande que 10 minutos aqui é nada perto de você ficar 1 hora aqui. Eles ficam 10 horas aqui. Mas é o contrário. 10 minutos aqui, 1 hora aqui, mas não fica 10 minutos aqui. Não prende mais isso. Então, assim, mudou. Tem a educação... Muitos professores trazendo muitos projetos nas escolas, deixando a tecnologia vir. Mas a questão é que está tomando um rumo... E de qualquer forma, nunca você alcança todo mundo. Tem isso também, né? Exatamente. Tem alunos que são 100% internet e tem aluno que não é. Exato. Entendeu? Tem aluno que você pegar uma realidade que nem tem. Ele não vai ter na casa dele acesso. É isso mesmo. É isso que eu ia falar agora. Eu tenho aluno que não leva celular para a escola. E que tá tudo bem para ele, entendeu? Exatamente. Aí você vai passar uma atividade, ele vai fazer como? Eu pedi para os alunos um trabalho, que está até no meu Instagram, quem me segue aí viu, um trabalho para o 9º ano, onde eles tinham que fazer uma imagem instagramável, foi sorteado lá o que eles iam fazer dos 8 remédios naturais. Aí cada um pegou um remédio e tinha que fazer 2 imagens instagramáveis, mandar para o meu Instagram, que eu ia postar no meu, porque se eu postasse no deles, eles iam perder os seguidores. Então, eu ia postar no meu Instagram. Eu tive dois alunos, eu tenho 4 turmas de 9º ano. Eu tive 2 alunos que falaram, professora, eu não tenho Instagram. Eu não tenho programa para fazer essa imagem instagramável. Aí eu disse, tudo bem, eu falei, faz no PowerPoint, manda a imagem do PowerPoint para mim, pelo menos para você fazer, né? Eu tenho que aceitar. Eu tive o caso de uma aluna querida, Yasmin, vou citar o nome dela aqui, porque se ela assistir a live, ela vai ficar feliz. A Yasmin, o computador dela quebrou e tinha um trabalho, 1º ano de ensino médio, que tinha que imprimir. Ela disse, professora, eu não estou podendo digitar, meu computador quebrou, eu posso usar máquina de escrever? Uau! Foi assim que eu fiquei... Falei, claro que você pode usar a máquina de escrever. Muito bom. Aí ela disse, minha mãe tinha uma máquina lá, minha mãe desenterrou a máquina e eu estou usando para fazer. Aí você vê que quando a pessoa quer, a pessoa faz, né? Faz. É o ditado, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. A mãe foi lá, não tem aqui, você pega isso e então faz. É isso. Então, assim, a gente tenta de todas as formas, né? Aquele que gosta de internet, vamos fazer pelo lado da internet, o que não gosta, vamos fazer. Mas a gente nunca abraça todo mundo. Só que o celular, infelizmente, abraça a maioria.
Abraça a maioria. Esse é o problema. E está tomando uma proporção tão grande dentro da sala de aula que está dificultando o trabalho do professor enquanto metodologia. Sim. Então aí você monta tudo e aí você vai acabar daqui a pouco. E agora, para piorar, por isso que eu acho que a irmã White ia pedir para morrer se ela ressuscitasse. Agora, para piorar, tem essa inteligência Artificial. Que eu só falo emocional ou educacional, porque você tem que parar para pensar. Eu falo sempre errado. Às vezes eu falo na sala de aula, eu falo errado. É natural, assim. Inteligência emocional é o ato falho dela, que vai atacar já a emoção de todo mundo. É bem isso, eu falo só inteligência emocional. Aí o chat GPT, né, que hoje em dia você baixa no aplicativo e você usa. E eu uso, entendeu? Eu olhei, eu estudei sobre, eu vi como. E aí eu recebi um trabalho, e o trabalho era. Aí eu cheguei na sala e falei, gente, o que é isso, gente? Vocês estão usando o chat GPT aí. Você só via assim, ó. Aí eu falei, eu conheço, gente, eu conheço o chat GPT, fala sério. Né? Se você quer fazer o uso desse negócio, você tem que, pelo menos, depois que imprimir, você tem que ler, depois que você baixar lá, você tem que ler. Isso, é uma ferramenta, assim como a gente tem o Google, põe lá no Google a sua dúvida, mas leia, vai, busca um outro artigo, pega isso, não é pronto, tá lá, digita lá, tá com dúvida, ele vai te dar. Beleza, pega aquilo e faz o seu, diante daquilo, aquilo como instrumento, isso é para nós, da geração antiga. Eles deram Ctrl-C, Ctrl-V, imprimiram lá, entregaram. Tipo, a professora de religião, deve ser do tempo da Bíblia, ela nem sabe o que é isso, ela nem vai perceber. Quando eu peguei que eu li, eu disse, gente, até o final lá, a conclusão, vocês mandaram com tudo. Para com isso. Entendeu? Muito cuidado. Vai lá, continua lá. Continua o texto lá. Então, terminando onde foi o sua herança. Alguém me ajuda aqui? Devo declarar. Bem no meio. Devo declarar-lhe ter-me sido mostrado que nem sempre têm sido postos em prática os melhores métodos no trato dos erros e dificuldades de estudantes. E, em consequência, almas têm sido postas em perigo, perdendo-se mesmo algumas. Professores de mau temperamento, movimentos imprudentes e orgulhosos, tem feito má obra. Não existe forma de vício, mundanidade ou alcoolismo que tenha efeito mais daninho sobre o caráter, amargurando a alma, pondo em andamento males que suplantam o bem, do que paixões humanas não postas sob o controle do Espírito de Deus. A ira, ao sentir-se melindrado e agitado, jamais compensará. Para aí só um minutinho. Para aí não compensará. Ok. Pode falar? Pode. Essa parte aqui eu achei muito forte, onde ela fala assim, professores de mau temperamento, movimentos imprudentes e orgulhosos têm feito má obra. Isso daqui é algo muito forte, né? E ela já falou lá em cima que o nosso caráter tem que ser formulado por Deus, nós temos que deixar Cristo nos ocultar. E aí ela vem com um exemplo aqui que eu li. Gente, eu li essa parte inúmeras vezes. Para você ter noção, eu passei essa semana todinha ouvindo essa parte no YouTube. Eu ia e voltava do colégio ouvindo essa parte. Mas quando você ouve aquela pessoa que fala, que faz a leitura, chega a ser assustador, porque ele está falando aqui assim, ó, não existe forma de vício, mundanidade ou alcoolismo que tenha efeito mais daninho sobre o caráter. Aí pula tudo isso daí e vai lá para baixo. Do que paixões humanas não postas sob o controle do Espírito Santo. Se as minhas paixões humanas não estão postas sobre o Espírito Santo, o efeito disso na minha vida, o que eu vou passar para os meus meninos, é tão sério quanto o efeito do alcoolismo, da mundanidade, do vício, enfim. Eu fiquei muito assustada com isso. Isso é muito assustador. Isso é muito assustador.
Porque, na realidade, hoje, infelizmente, nós temos deixado as nossas paixões humanas tomarem conta da gente, né? E vamos falar como adventistas. Existem muitas coisas que nós sabemos que não é para um adventista e nós temos deixado, tá todo mundo fazendo, deixa para lá, tá tudo bem. Isso só é porque eu estou deixando as minhas paixões humanas me dominar. E eu não posso fazer isso. Eles estão observando, e não quer dizer que ele está observando porque é a professora de religião. Eles observam todos os professores que se professam, que se dizem cristãos. Sim. Entendeu? Então, dentro de um colégio adventista, que é a minha realidade, isso daí é muito mais pesado, é uma coisa muito séria. Muito, muito séria. Mas, professora Isabela, assim como foi falado no começo, da importância de vigiar e perceber isso, esse texto está falando assim, existem as pessoas que têm esses maus hábitos, ou seja, um caráter já distorcido, desleixado, que ela vai até falar mais para frente, mas há uma necessidade de reconhecer, de reconhecimento mesmo, porque é muito comum às vezes a gente ver pessoas dizendo assim, mas esse é o meu jeito de ser. Mas muitas vezes a pessoa não busca em Deus a necessidade de se revelar em si mesmo, de se reconhecer. A pessoa precisa reconhecer que o caráter dela está defeituoso. Enquanto ela não fizer isso, ou seja, é aquilo que a gente estava falando lá no começo que você falou, da importância de buscar a Deus todos os dias, né? A gente precisa fazer isso. E não é só o professor que tem o caráter distorcido, não. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, temos momentos de influências. Somos influenciadores de outras pessoas. E todos, eu digo. Então, por isso, há essa necessidade de reconhecer que existe sim em mim fraquezas e debilidades do meu caráter que precisam ser corrigidas todos os dias. E muitos são assim, né? Há uma necessidade pessoa, disso, você, né? como adulto, ter essa necessidade, imagina você tendo que lidar com crianças, com né? adolescentes, informação, os hormônios à flor da pele, dúvidas, tudo, vazio existencial. Aí quando está no ensino médio é a pressão para a faculdade, muitos, ou não, tem que parar de estudar para trabalhar, são muitos conflitos. Para aquele que está à frente não está muito bem equilibrado, né? Espiritualmente falando, espiritualmente. E ainda mais caráter. Ainda mais caráter. Eu acho que quando você vai ter à frente uma sala de aula, eu acho que em outro capítulo que ela fala, o professor Heraldo falou isso, não. A seleção desse professor, né? Olhar para esse professor como a Marisante olhou, né? Você é capaz de ir lá de assumir uma sala de religião, né? Sim, por isso que ela fala aqui, nessa parte que nós lemos aí um pouco acima ainda, dentro desse contexto, que ela fala que o próprio eu vai se ocultar em Cristo. Eu tenho que permitir isso, Só que é o que o Marcelo falou, né? Nós todos temos falhas, e às vezes a nossa carne fala mais alto. Então eu preciso entender e aceitar qual é a minha fé, qual é os meus princípios. Eu não posso abrir mão dos meus princípios, entendeu? E, infelizmente, hoje nós temos visto muitos cristãos abrindo mão dos princípios, e isso é passado para os alunos, infelizmente, né? Ao invés de ser influenciadores, estão sendo influenciados, né? Isso. Aí entra o que você falou, uma sala de não cristãos, de pessoas que nem acreditam em Deus. E aí, esse professor que tem a oportunidade ali de falar do amor de Jesus, ele está sendo influenciado ou ele influencia? Exatamente, entendeu? Aí o propósito vai por água abaixo, né? Aí volta lá para a primeira coisa que ela fala, não pode ser inexperiente. Tá vendo que é nessa parte? Né? É aí que a gente fala, né? É cristão, quando a pessoa se diz cristão, é uma coisa. A pessoa vive o cristianismo é outra, né? É outra coisa. E isso se expande para muito mais além de uma sala de aula. É o que você falou, tá fazendo vista grossa hoje, o próprio adventista, o próprio... É o que eu falo, né? A pessoa que se diz ser testemunha de Jeová, ela precisa seguir os parâmetros, tudo aquilo que o testemunha de Jeová diz.
Para ela, Sim. ela acredita. Um adventista tem que fazer a mesma coisa. Exato. Siga, porque senão não adianta falar eu sou adventista, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não, então você não é. Você tem uma simpatia com a religião. É diferente. É verdade. Tira algum proveito. Porque a incongruência é muito grande e não pode dessa incongruência. Ou eu sou cristão de verdade ou eu não sou. Isso. Não dá para ser. A gente falando sobre essa influência, e ela vai, quando eu digo que ela vai mais além, porque esse dia eu comentei com você, estava conversando com uma pessoa e ele falou assim para mim, assim, Marcelo, eu convivi com muitos adventistas na minha vida, e quando eu ia almoçar, muitos ali, era quarta-feira, eles se banqueteavam naquela, como chama? Na feijoada ali, que não é uma feijoada vegetariana. E muitos deles iam lá no final da tarde e tomavam uma cervejinha comigo sem problema nenhum. E eram adventistas. Passava uma mulher na rua e ficavam olhando e soltavam as piadinhas. Como os outros. Como que não outros. são, Aí, sabe? que influência desculpa, mas que influência um agente de Satanás desse tá dentro da igreja é um agente de Satanás, não é um adventista. Assim como eu digo que uma pessoa que está dentro de uma igreja, seja ela da congregação cristã, e não está seguindo os princípios dali, ela está sendo um agente de Satanás. Eu também experimentei isso numa outra escola e a diretora falou para mim: beleza, você não pode participar no sábado, tal. Não, já não, Eu tudo lembro que bem. você comentou. Mas é que eu já tive outras funcionárias aqui Que eram muito boas também, adventistas e adventistas, e vieram. elas vinham no sábado. Então Você entendeu? eu falei, então não era não. Aí ela deu risada, ela falou, não, a gente percebe mesmo que você, é isso mesmo que você tá falando, tal, já entendi, né? Ela foi bem, mas E muitas aí outras, e é nessa hora que a gente dá o testemunho, né? mas em outro lugar já não viram assim, falando assim, não tem problema, eu sei que quando ela estiver aqui ela vai acabar abrindo mão e fazendo. Então, aí foi quando, né, não dá certo. Tem princípios, não se negociam. Negocia. Não tem convencimento. Você não pode convencer o seu aluno. O seu aluno não vai te convencer de que se você não der aula aquele dia de religião, cristão, tá tudo bem, porque ele tá cansado. As pessoas esquecem, eu digo sempre assim, que o concerto que ela fez não foi com os outros. Exato. Fez um concerto com Deus. Exato. Então faça por onde? Fica abrindo concessão aqui e ali, isso. Talvez seja por isso que temos assim, né, essa dificuldade hoje de reconhecer até os cristãos, professores ou não, porque estão nesse convencimento, né? Então é muito fácil também ser perto de você. Claro. E a hora que eu estou perto de outro que não é? Ser cristão na igreja é a coisa mais simples, né? Eu estava trabalhando com os alunos do primeiro ano essa semana, uma atividade que a gente lia na Bíblia. Estou tentando lembrar aqui. Eram 7 parábolas, e depois a gente tinha que relacionar lá com qual era o princípio do reino que Deus tinha dado. É uma atividade da apostila. E aí falava do joio e do trigo, né? E aí eu expliquei para eles, na realidade, até numa plantinha que você tem em casa, nasce um matinho lá que você não reconhece. Tipo, que mato é esse aqui? Não faz parte dessa planta. E aí é a mesma coisa do Senhor Jesus, porque lá o ceifeiro pergunta, né? A gente pode arrancar o joio? Aí o dono da vinha fala, não, né? O dono da vinha não, o dono da plantação de trigo. Fala, não, porque ao arrancar o joio, pode ser que você arranque trigo também. E aí, deixa crescer junto. Estava explicando para eles, no meio do cristianismo tem cristão e cristão, entendeu? E aí, agora o Senhor Jesus não vai arrancar ninguém de lá, porque pode ser que numa dessa ele arranque, né, um cristão. Então, vai ter um momento da volta de Jesus que vai ser ceifado, e vai ser arrancado, aí vai ser limpo, né? Igual lá na grande pesca, que nós também estudamos isso lá nessa mesma atividade. Na grande pesca, quando o pescador joga a rede, ele não puxa só tainha, ele não puxa só sardinha, né? Vem misturada ali dentro, tem um monte de peixes diferentes. Mas não é naquela hora que ele vai limpar, que ele vai tirar. Depois ele vai fazer a limpeza e falar, não, aqui eu quero só sardinha, eu quero só tainha, entendeu? E aí ele vai fazer a mudança. Aí eu falei para os alunos, falei a mesma coisa. Nós somos pescadores de homem, nós vamos pescar todo tipo. Dentro da igreja vai ter todo tipo. Só que naquele grande dia, o Senhor Jesus vai, então, separar.
quem é que estava andando ali conforme a vontade dele e quem não. Então é a mesma coisa hoje. Infelizmente nós temos, não só como professores, como o Marcelo falou, é aberto. Isso serve para tudo, dentro da empresa, fora da empresa, enfim. Nós temos o cristão que é cristão e o que não é cristão. Dentro da sala de aula, a gente corre um risco maior, porque nós estamos ali sendo exemplo para muita gente. Entendeu? Para muita gente. Então, um errinho assim que você faz pode ser um estrago pro resto da vida de uma criança. Entendeu? E todo mundo, assim, você levantou a bandeira de cristão, todo mundo, todos os olhos, as câmeras começam vai pra cima de você. Você não disse que vira é o Big crente? Brother. Olha aí, você não é crente? Olha o que a crentinha tá fazendo, olha ali. Exatamente. Entendeu? Vamos lá. Quantos filhos pródigos são excluídos do reino de Deus devido ao caráter desleixado dos que alegam ser cristãos? Ciúme, inveja, orgulho, sentimentos descaridosos, justiça própria, suscetibilidade, suspeitar mal, rispidez, frieza, falta de simpatia. Eis os atributos de Satanás. Os professores depararão com esses defeitos no caráter dos estudantes. É tremenda tarefa ter de tratar com isso. Mas, ao buscar eliminar esses males, o obreiro tem frequentemente contraído atributos semelhantes, tem maculado a vida da pessoa com quem está tratando. Olha aí, tem na verdade, contraído... a gente já falou sobre tudo Exatamente, né? Contrair o semelhante, ele vem com aquela sala de aula, com tudo isso, e ao invés dele ser essa luz de mudar toda a história, ele vai se influencia, ele vai fica contrai tudo aquilo, como se ele fosse contaminado mesmo pelo aquele ambiente, né? E o interessante aqui, quando eu li essa parte, eu até grifei de forma diferente aqui, onde ela fala, eis os atributos de Satanás, né? Ciúme, inveja, orgulho, sentimento descaridoso, justiça própria, suscetibilidade, suspeitar mal, rispidez, frieza, falta de simpatia. Eis os atributos de Satanás. Aí nós temos que lembrar de Gálatas 5:22, né? 22, 23, que lá tem os frutos do Espírito. Exato. Então, que lado que você tem? Você tem os atributos de Satanás ou os frutos do Espírito, né? Mas isso é uma coisa também assim que a gente vai adquirindo também aos poucos. Foi por isso que eu disse que eu não acho que ela falou de experiência ou de inexperiência por quem nunca foi para uma sala de aula. Porque é uma coisa que vai acontecendo. De repente você passa por uma experiência onde você viu assim, nossa, eu não devia ter agido assim. O Espírito Santo vai tocar no seu coração, ele vai falar, você não devia ter agido dessa forma, haja diferente. Hoje eu sinto que eu ajo, que as minhas ações são muito diferentes de algumas que eu fazia alguns tempos atrás, talvez alguns anos atrás. É onde eu era mais ríspida, dizia, não, você não apresentou, você aqui acabou, e paraná, entendeu? Hoje eu já consigo dizer, não, vamos pensar junto, vamos resolver, entendeu? Então eu acho que... né? O que faltou para você concluir? Você entendeu? Isso, você entendeu? A matéria? Você ficou claro? Exatamente, porque os frutos do Espírito não é uma coisa que você nasce, ou que você acorda, que eu digo para os alunos, os frutos do Espírito, você não acorda de manhã e diz, nossa, hoje eu estou toda frutificada do Espírito, hoje eu estou me sentindo assim, uma árvore. Nasci pronta. Não é assim, né? Até porque a santificação, ela é me ajuda? Não quero dizer demorada. Diária. Progressiva, ela é diária, exatamente. Meu ponto está aqui. Eu não sei por que eu olho para o lado se meu ponto está bem aqui assim. Isso, é gradativo, exatamente. Então, assim, na realidade, a gente vai adquirindo os frutos do Espírito com o tempo. Então, é errando que a gente vai acertando. Mas a gente tem que ter essa noção. Tipo, nossa, eu preciso realmente deixar o meu eu ser ocultado por Cristo, senão a gente não consegue. Exato. Perfeito. E por lidar com meios de informação, se nós estamos sendo moldados aos 40, aos 50, aos 60, imagina 12, 13, 14 anos, né? Exatamente. Também, ainda bem que essa metodologia mudou, de trazer esse professor mais para perto, com esse olhar de, vem cá, deixa eu ver aqui, eu percebi que você não está entendendo, vamos junto. Bom por isso, porque é uma geração que precisa. Eu falo até aqui para o Marcelo uma coisa, você vê as atitudes deles, mas você vê no sentido assim, eles estão gritando
por algo a mais. Pedindo ajuda. Eles estão pedindo ajuda pela falta, pela carência do que não está tendo em casa. Então eu vou insistir muito nisso. Se a escola como um braço para a família, mas se a família está doente, esse aluno vai chegar adoecido na escola. Estou falando emocionalmente. Se a casa não tem, a família não tem, a célula mãe está doente, esse corpo vai adoecer. Claro. Então como é que esse aluno chega com tudo isso, se a própria casa todos são ateus? Olha a confusão da cabeça dele, né? Então, assim, essa gradativa aí que você está falando é muito importante na formação deles, porque lá talvez você nem veja o fruto dele hoje, no 6º, 7º, 8º, mas talvez você vai ver lá você velhinha, com 80 anos, ele com 30. Até lá Jesus já voltou, vamos lá, fé em Deus. Eu já tenho alunos já adultos que já são casados. Exato, que fala... Foi um dia a professora que falou... Filha de alunos, E que falou, foi um dia uma aula que eu tive com a professora Isabela que me tocou, eu nunca mais esqueci, mas eu precisei ter minha experiência de vida para poder aquilo que ela me falou um dia com 12 anos me tocar. Deixa eu contar duas experiências. Eu sou hoje professora de uma menina do 8º ano, a Isadora, que o pai dela ele associou que era eu a professora dela, porque nós fizemos uma atividade em sala de aula que eu fazia desde muito cedo, que é escrever a carta para Deus no início do ano. Uhum. E aí eu fiz com a Karina fez isso aí comigo lá. A gente faz a carta para Deus no início do ano e abre no final do ano. E aí, como eu fiz com a Isadora, ele associou e falou, peraí, ela é assim, 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 foi meu aluno. E aí, uma outra experiência aconteceu há poucos dias. Uma mãe de um ex-aluno estava me procurando, falou com o professor Alexandre que queria muito achar meu telefone. O Alexandre ficou com medo de passar meu número, me encontrou assim. Eu não acredito em coincidência, né? Eu só acredito em Jesuicidência. Então, assim, Jesus fez um esquema e a gente se encontrou. Aí o Alexandre disse: eu preciso muito do seu telefone que eu vou passar para a mãe do Júlio. Você lembra do Júlio? Falei, claro, quem não lembra do Júlio? Aí ele disse, pois é, menina, a mãe do Júlio quer falar com você. Aí mandei mensagem, ela mandou mensagem para mim, a gente se falou. Olha que bênção, gente. O Júlio vai batizar dia 30. Olha isso. E ele falou, mãe, eu queria muito que você conseguisse achar a professora Isabela, o professor Alexandre. E ela achou o Alexandre, mas não achava a Isabela para isso. E ele vai casar. Esse menino se envolveu com um monte de coisa que não prestava e agora está com Jesus. Amém, era um menino que deu tanta dor de cabeça na sala de aula. Meu Deus do céu, como a gente... Olha, não tinha como esquecer o Júlio. Sabe aquele menino que você não esquece nunca mais? Sim, era o Júlio. E graças a Deus, o Júlio vai se batizar agora. Amém. Então, assim, são pequenas coisas, sim, são pequenas influências que você coloca lá e depois lá no futuro é que você vai saber. Só lá atrás que você vai saber. E muitos outros você nunca nem vai saber nada, coisa nenhuma. Só no céu. E só lá no céu, quando a gente chegar lá, é que a gente vai saber, né? Então eu fico muito feliz. O outro rega e o outro exato. Pode. É isso mesmo. Muito Vamos bem. Lá. Vamos em frente. Vamos para o próximo texto, então. Temperamento equilibrado. Os mestres que trabalham nesta parte da vinha do Senhor precisam ser senhores de si mesmos, de modo a dominar o temperamento e os sentimentos, mantendo-os sujeitos ao Espírito Santo. Devem dar provas de possuir, não uma experiência unilateral, mas espírito bem equilibrado, caráter simétrico. Ou seja, tem que ser perfeito naquilo que Deus pede para você fazer, né? Esse finalzinho, ela fez um resumão de tudo que a gente comentou e jogou ali. Porque não tem nem muito o que se falar, é tudo que nós falamos aqui. E principalmente o que o Marcelo falou ali, né? Que o Marcelo falou do próprio eu. Nós temos que ser senhores de nós mesmos, a gente tem que acordar e ver aonde é que eu preciso melhorar. Nossa, eu errei aqui, eu vou errar de novo, vou passar minha vida inteira errando? Não devo, né? Então... e essa parte é interessante, como você falou, tem que ser perfeito. E só vai conseguir atingir, óbvio que nós sabemos, só quando Jesus voltar, haveremos de ser recobertos de perfeição, mas perfeitos dentro do plano dele aqui.
E a gente só consegue realmente quando a gente se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo todos os dias. É o batismo diário do Espírito Santo que a gente precisa. Entender que eu sou um pecador, que eu tenho as minhas inclinações carnais, eu tenho, sejam elas de falar mal do outro, seja ela de contar fofoca, de julgar, não importa qual seja. Todos nós temos defeitos que precisam ser corrigidos diários. É o alimento. Se a gente não permitir o Espírito Santo, ele não vai trabalhar. E a gente precisa que ele nos mostre, né? Eu costumo dizer que o Espírito Santo, quanto mais a gente se entrega, mais ele vai trabalhando a gente e revelando novos pecados que muitas vezes a gente nem acredita que é pecado em nossa vida. Então a gente vai tem essa necessidade de humildade. Aí sim ele vai atuar, né? E aí ele atua de forma maravilhosa. Exatamente. Por isso que a gente tem que deixar o eu, né? Deixar o meu eu e deixar Cristo. E como é difícil, né? É isso, né? Desafiador, né? Cada dia é uma deixar batalha, o meu eu. Dia deixar o seu eu, deixar chegar ao ponto de que Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas o próprio Cristo disse, né? Sejam santos porque eu sou santo. Então a gente tem que correr atrás dessa santidade todos os dias. Não vamos conseguir ser santos aqui de jeito nenhum, esquece isso. Mas nós não podemos deixar de tentar chegar a essa santidade todos os dias. É o processo da santificação, né? Exatamente. Lidando com mentes cada vez mais desafiadoras, comportamentos mais desafiadores, né? A gente está vendo aí, você já citou a inteligência artificial, daqui a pouco não vai precisar mais ir para a sala, eles não vão querer mais estar lá, porque não vai fazer mais sentido. Porque tudo a tecnologia faz, tudo a tecnologia vai para mim, levantar, o simples fato de se movimentar, para ele já tá difícil, porque tá tudo aqui na palma da mão, né? Já tem tudo aqui, desde a diversão até a obrigação, porque muitos estão com a ideia de ficar rico porque vão criar um aplicativo revolucionário, e daí ele só vai... Então tem muitas coisas assim, ricos mesmo, com muito dinheiro, ganhar muito dinheiro. Então estudar para quê? E em pouco tempo, né? Eles falam. Em pouco tempo, tudo muito rápido. Então, e o pior é que não é só que eles acham, né? Isso está acontecendo realmente. Está acontecendo, né? Tá acontecendo. Mas acontece, não é com todos, né? Não, acontece com um ou outro que se destacam. Mas acontece, e a maioria acha que vai acontecer eles têm acesso a isso. Eles têm acesso a isso. Eles sonham em ter essa mesma vida, né? Só que aí nós temos um grande problema. Nós vamos partir por algo que a gente já está vendo. Quanto menos estudo, menos pessoas capacitadas, qualificadas para uma vaga de emprego. Aí vai faltar o quê? Mão de obra qualificada. Não vai, a internet, a inteligência artificial ela não vai conseguir fazer tudo. Tem coisas que você precisa de uma pessoa humana ali fazendo, de um ser humano, inteligente, que pensa, que fala, que toca. Ela não vai conseguir. Então, assim, nós vamos sofrer muito com muita coisa que a gente vai ver por essa falta de não querer mais estudar, de não precisar mais respeitar o professor, não ter mais autoridade, o pai perder a autoridade, a mãe, né? Aí entra a escola como um todo. Então, assim, vai ser um reflexo da sociedade isso muito rápido e muito perigoso até. Mas não querendo, como diz a professora Isabel, não vamos desanimar ninguém, continue com os cursos de pedagogia, de letras. Porque Deus vai te usar de alguma forma. Deus vai te usar. Né? Então a gente não pode desanimar, não. Continua, quem está fazendo aí para ser professor, continua pensando aí. Deus vai te usar. Não é um discurso pessimista, é um discurso realista, mas na intenção de quê? De que a gente possa se fortalecer naquilo que Cristo pede, né? Exatamente. E antes de você dizer que fechou, que está fechando, a professora Isabela deixar uma mensagem e o Anderson cantar. Antes de tudo isso, eu só queria destacar uma coisa interessante. Quando a gente leu no texto 3, a professora Isabela ela falou uma coisa muito importante. Aqui, quando a gente olha lá embaixo, eis os atributos de Satanás, né? E ela bem citou cada um deles como os atributos de Satanás e fazendo aí uma comparação com Gálatas 5, 22 e 23.
Se você ler um pouco antes de Gálatas 5, 22, 23, você vai ali ver os mesmos atributos de Satanás. E aí você citou agora no final uma importância do crescimento espiritual, né? O processo de santificação. Eu costumo dizer que me dói muitas vezes, porque às vezes a gente vê pessoas na igreja há 20 anos e elas estão no mesmo jeito, no mesmo nível. Então eu digo que o crescimento espiritual, ele precisa ser, como o Anderson disse aí, progressivo, ou seja, crescente. Eu não posso, se as minhas características hoje são dos atributos de Satanás, eu não posso daqui a um ano, porque não vamos dizer amanhã acordar assim, porque ninguém vai fazer isso, mas daqui a um ano eu não posso ter os mesmos atributos que eu tinha lá. Esses atributos de Satanás, eles precisam ir se dissipando ao ponto que os frutos do Espírito vão crescendo. Isso precisa ser assim. Senão as pessoas vão levar sua vida numa boa. Vai ficar 20 anos tendo o mesmo problema, as mesmas lutas. E não é assim. Mas, Marcelo, eu trabalhei com o pessoal do 9º ano sobre esse processo de santificação. Por isso está tão claro, assim, tão afinado aqui na minha mente. Foi esses dias. Na realidade, lá no livro diz assim, que eu preciso querer. Sim. Entendeu? Não há santificação se eu não quiser isso. E tem uma parte no livro que fala assim, que crescer causa dor. Sim. Então, assim, eu vou passar por um processo muito dolorido. Né? Nós estivemos sábado agora numa igreja, lá pro lado do Grajaú, e o pastor estava falando com as pessoas que estavam lá, e pessoas que vão se batizar. E aí ele disse assim, você vai se batizar, mas seus problemas não vão acabar, eles vão piorar. Ele falou bem assim, eles vão piorar, porque o inimigo fica contra. Então, assim, quando a gente vê essas pessoas que elas, tá 20 anos na igreja, e continua do mesmo jeito. E parece que tem gente que entra há pouco tempo e já está lá acima. Desponta, né? É porque eu não dou espaço para o Espírito Santo. Eu não quero mudar, eu quero continuar assim, eu vou continuar assim. Porque o nosso Deus, ele respeita isso também, né? Ele respeita a minha liberdade de escolha. Eu não quero mudar, eu vou ficar assim, ponto, acabou. Entendeu? Então, isso é muito ruim, é muito triste. No livro desse livro do 9º ano, ele fala assim, que nós que estamos passando pelo processo da santificação, nós não podemos ser, eu não sei se, não lembro agora se a palavra seria orgulhoso, que seria colocado aqui, mas nós não podemos ter aquela atitude assim, nossa, eu sou super santificada, e você não, né? Marcelo, você não, você entendeu? Ficar ali acusando, a gente não pode fazer isso. Porque tem gente que não vai. Tem gente que não vai. Mesmo. Exatamente. Por isso a gente não pode usar desse tipo de coisa. Você está se santificando, então se santifica você, fica lá você com a sua santificação e se prepara. E ora pelos outros. Mas não tem como. Por isso o Senhor Deus não quer que tire o joio antes. Porque, né, ele está ali, ele ainda é cristão ainda. E quem sabe uma hora ele vai. Mesmo porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Quanto mais cristão eu acredito que sou, quanto mais elevado eu acredito estar no nível espiritual, mais humilde eu sou. Isso, mais eu preciso de Cristo, né? Ou seja, menos eu aponto para o outro. Menos eu aponto o erro dos outros. E essa escolha que você falou que precisa querer, tem uma frase que eu gosto de repetir porque ela me marcou muito. Diz assim, você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. Isso. Cada um está tão perto quanto escolheu estar. Exatamente. E eu falo para os alunos, eu falei até isso hoje numa turma lá do 1º ano, que a gente só vai acreditar em Deus quando a gente experimenta Ele, né? Então eu preciso ter uma experiência com Ele, mas eu preciso querer ter essa experiência, porque eu posso olhar para a minha experiência com Deus e dizer, foi sorte. Eu falei isso hoje lá na sala. Foi coincidência, entendeu? E não foi, eu tô tendo uma vasta experiência com o Senhor, um negócio louco tá fazendo comigo, mas tá fazendo. Foi sorte. Nossa, pura coincidência. Pura coincidência. Não, gente, é experiência. Eu diria que tem que ter um encontro com Cristo.
O dia que você se encontrar com Cristo de verdade, aí muda. Nicodemos. Enquanto você estiver se encontrando com as pessoas, com pastores, com a igreja, com a professora Isabela, comigo, tá tudo certo. Pode ser coincidência mesmo. Agora, o encontro com Cristo, Muda. aquele que te para, como Não Saulo. Não tem como né? uma pessoa ter um Não tem encontro como. real com Cristo e continuar na mesma vida. Ele precisa, além da a experiência vem depois, ele precisa se encontrar com Cristo primeiro. Se encontrou, bateu de frente com ele, teve uma conversa séria, agora vai ter sua experiência. Né? Aí você prova o que é coincidência, sorte, aí você dá o nome que você quiser. Tudo. Muito bem. Chegamos ao fim, muito bom, né? Aqui, apesar dos pesares, vamos cortar, combinado vamos voltar. A Djalma que fala, chegamos ao fim. Tem algumas falas aqui que é minha, outra dele. É mais ou menos isso. Tem coisa que é ele só que eu, fala. Eu que dou a entrada, boa noite, sejam todos bem-vindos. E ela que fala, chegamos ao fim. Tá final. Tá ótimo. Querida, deixe para nós aqui as suas considerações finais. Antes você tem que. Ela vai ficar sozinha, ela né? vai ficar sozinha. Vai ficar sozinha na tela, só você. 30 segundos pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Quem gosta, indica. Então, tá bom. É sua. YouTuber por 30 segundos agora. Tá bom. YouTuber. Para. Isabela, professora Isabela, faz um favor. Ela tem um canal no YouTube. Junto com o Anderson também, não é? O Versos de Esperança é dos dois, não é? Versos de Esperança é dos dois. Por favor. Deixa aí, fala também do seu canal. Gente, eu tenho um monte de canal no YouTube. Eu tenho o canal da Bela Temperos, que eu não posso deixar de falar. Por favor. Por favor, me segue lá na Bela Temperos. Meus videozinhos lá são simplesinhos, mas estão lá. Você entrega onde? Brasil inteiro, a entrega do tempero? Não, ainda estou aqui em São Paulo, ainda onde eu consigo levar. A Zona Norte é o lugar mais longe que a gente já fez entrega, né, meu amor? Olha aí. Nós temos clientes na Zona Norte. Mas pode comprar aí que a gente se vira para entregar. Não tem problema não. Tem Sedex agora rápido aí, os negócios rápidos. Isso, tem tudo. A gente dá um jeito. E o Versos de Esperança foi um canal que Deus pediu para a gente fazer. Na realidade, o Anderson me cobrava muito. E na pandemia, Deus falou, agora é o momento. Aí tem o canal Versos de Esperança, que é uma bênção. E ali a gente coloca algumas meditações e tal. É meu e do Anderson, mas é eu que faço. O Anderson só administra. Ele precisa colocar música lá também. É verdade, né? Verdade. Aí, tá vendo? Aí depois, um monte de gente vai começar a falar. Verdade. Aí, irmão. Tem que ter o Anderson lá cantando. Uma boa, viu, Marcelo? Foi bem falado isso aí. Vamos começar a colocar. Mas é isso. Então, esses são agora os meus canais. E no Instagram, né? E no Instagram, Isabela Temperos também. E o Isabela... Nem sei meu nome lá no Instagram. É is.abela1870, acho que é isso. 1780, sei lá. Mas ele me acha lá, Isabela. Acha. Vai a professora Isabela. Então tá bom. Agora você precisa indicar o nosso canal também. Vou fazer. Vamos lá. É agora? Já. Gente, nós aqui somos muito suspeitos para falar. Eu e o Anderson, porque nós assistimos todas as sextas-feiras, a não ser quando a gente está pregando, né, ou cantando fora. Mas eu digo para vocês, gente, o canal Perante o Eterno é uma bênção, tem muita coisa boa, e se inscreve no canal, ajuda o casal, que eu acho linda essa frase deles é muito chique, né, e aí se inscreva aí no canal, e nós temos muita coisa para aprender, né, e às vezes num bate-papo desse, a gente aprende muito, a gente fala muito, e a gente sai realmente assim, me ajuda? Revigorado, o ponto aqui falou revigorado. E realmente é isso. Que Deus continue abençoando esse canal, continue abençoando o casal, né, os filhos, as pessoas todas que estão ao redor. E é um prazer muito grande ser amigo de vocês. E eles sabem por que a gente está falando isso, porque eles se envolveram já muito na nossa vida. E tem sido uma bênção, graças a Deus. Amém. Todos nós. Antes mesmo deles serem terapeutas, eles já eram terapeutas. Olha aí. Muito antes. Olha, é verdade. Tá vendo? Nós fomos os primeiros clientes deles. E deu muito certo, graças a Deus. Isso foram amigos.
E como Deus usa todos os caminhos, todos os instrumentos. Deus age nos seus mistérios para operar milagres. É isso que a gente tem a agradecer. Agradecer a todos. Agradecer também a todo o carinho de vocês. Mas o Anderson ainda vai cantar. Vai, não, mas eu quero ainda fazer Não estou encerrando, é só o agradecimento ao carinho das pessoas. Né? A gente vai pregar nas igrejas, as pessoas mandam, as pessoas que têm tido contato com a gente através da terapia, as pessoas que têm tido contato com a gente. Anderson. E que a gente possa, né, professor Isabela e Anderson, seja em qual trabalho for, seja dentro da escola, dentro da sua casa, dentro de um ambiente terapêutico, sendo terapeuta ou não, mas que a luz de Cristo, o amor de Cristo possa aparecer. Então, eu acho que esse momento aqui de nós 4 é isso. É Deus nos aproximou em determinados momentos, o Anderson na vida do Marcelo, a professora Isabela na minha vida como família, né? E depois nos uniu novamente. Então, quando ela disse isso, é Deus trabalhando mesmo nos mistérios dele para operar os milagres, e ele opera. Todas as formas, ele vai usar tudo de todos os jeitos. Agora o Anderson vai cantar um pedacinho, uma música, um estrofe, eu não sei como é que fala. E no final, a professora Isabela, ou se ela quiser fazer a mensagem antes. Pode ser, com eles. Então, como você preferir. A professora Isabela deixa pra gente uma mensagem de esperança, né? Diante de tudo que a gente estudou aqui. A responsabilidade para os não experientes, o conselho a um professor irritadiço, temperamento equilibrado. Tudo que foi falado aqui, ela vai deixar uma mensagem de esperança para nós, e o Anderson canta também. Isso, vou deixar o Anderson cantar primeiro. Beleza, vai ser uma musiquinha rápida e pequenininha. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que o vazio quer tua vida contornar, mesmo assim tu deves ir a Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está, estende tua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Amém. 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 Aí você deixou ainda mais mensagem, olha isso. Olha a mensagem que o Anderson falou, se você andar junto com Cristo, se você ouvir esse convite do Senhor para que você ande junto com Ele, não tem como dar errado na sala de aula. Não tem como dar errado aonde você estiver trabalhando, se uma pessoa que nem é professor estiver assistindo essa live. Aonde, o que você estiver fazendo, se você pedir a direção de Deus, se você falar para o Senhor, Senhor, eu preciso de sabedoria, Ele vai te dar. Né? E nós não podemos, em lugar nenhum, não só como professor, mas seja a profissão que for, nós não podemos ter os atributos de Satanás. Nós temos que ter os frutos do Espírito. Deixar que o Espírito fale mais alto do que os prazeres da nossa carne. Então, acho que esse é o recado. Deixa Deus agir, deixa Deus andar junto com você. Aceita esse convite, né? De andar junto com Jesus o tempo todo. Eu acho que é isso. E aí vai dar tudo certo. Muito bem. Muitíssimo obrigada mais uma vez por dedicar o tempo aqui para nós na live. Foi uma satisfação. Espero que seja a primeira de muitas. Tem muitos assuntos aqui ainda, viu? Cabem vocês dois. O senhor Anderson também está convidado a participar da live com a gente, tá? Os bastidores. Amigos, eu sou dos bastidores. Não, sem problema. Eu viro o ponto dele no dia que exatamente. É isso aí. Ou, de repente, né, a gente faz como a gente queria, só o bate-papo, aí um dia põe o Anderson com o Marcelo, outro dia só a Isabela, e a gente podcast, quando vocês vierem aqui. A gente vai conversar sobre isso. Eu não tenho o dom da palavra, não, gente. Não, é só o dom da voz, né? É só de cantar. Deus abençoe vocês ricamente. Professora Isabela, Deus abençoe cada minuto. Deixa eu usar. Desculpa. Olha o Faustão, então. Não atrapalha, Faustão. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua missão enquanto professora, enquanto mulher, esposa, amiga, que a gente sabe que é.
né? Então não precisa nem concluir dizendo que conte com a gente em cada minuto da vida de vocês, viu? Que Deus abençoe muito. Mesmo que você não fale, a gente vai procurar você. Com certeza. E cada segundo da sala de aula seja cada segundo precioso para mostrar o amor de Jesus aos seus queridos alunos. Agora sim, terminem com a oração. Minha linda. Olha, meu braço atravessou ali. É. A gente que ora? Sim, vocês oram? Por favor. Quer fazer? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos aqui um pouquinho sobre o teu amor, sobre o cuidado que o Senhor tem por nós, por estar conosco, não só dentro da sala de aula, mas em tudo que fazemos, em todos os aspectos da nossa vida. Nos ajude, por favor. Nós estamos nesse processo da santificação e o inimigo está com raiva da gente. Então ele fica tentando fazer com que tropecemos, com que caiamos, tá certo? Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Nós sabemos que o Senhor está nos ajudando. Então pedimos, por favor, nos faça pessoas experientes. Amém. Pessoas que usam das tuas ferramentas para que possamos levar a tua verdade para as outras pessoas. Ainda mais nesse mundo que estamos vivendo agora. Dá-nos, por favor, Senhor Deus, a bênção do sábado. O Senhor nos prometeu que seria um dia santo, um dia abençoado e um dia para descanso também. Então, por favor, nos abençoe conforme a tua vontade, não conforme o nosso merecimento. Nos guarde durante esta noite, abençoe cada pessoa que vai assistir esse vídeo, de maneira especial, cada uma delas. Pedimos isto por Cristo Jesus, amém. Amém, Pai. Amém. Amém. então, tchau, até semana que vem, que sexta-feira. Deus abençoe. Sexta-feira que vem, continuando. Exato. Não percam, sexta-feira, às 19 horas, aqui com vocês. Perante o Eterno, mais que um canal no YouTube, um canal de bênçãos.